eu sou a Grazi Tete, você está no Tu Que Ensina, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Na aulinha de hoje, vamos aprender uma bolsa para manicures. Cabem mais de 100 esmaltes nessa bolsa. Hoje, nós vamos aprender ela em tecido, só que nós também aprendemos ela em sintético. Se você não conferiu a aula da Balada Tuca, eu vou deixar aqui na descrição para você clicar e assistir, caso você queira aprender em sintético também. E para baixar o plano de corte, tem aqui o link, está tanto na fanpage Tuca Ensina Costura Afetiva no Facebook, quanto no grupo Tuca Ensina no Facebook. É só ir lá nos arquivos que todos os detalhes com relação às medidas, os materiais, você vai poder encontrar. Também esse aplique lindo você vai poder encontrar lá de forma gratuita. E eu espero que você goste dessa aula. Te convido a assistir. Vem comigo? Então, vamos começar. Vamos cortar aqui cordão para a alça. Esse daqui é de nylon. Ele é resistente, mas não é muito. Então, o que é que eu vou fazer? Vou auxiliar nessa resistência colocando aqui a lona e um reforço. Esse daqui é um material que eu já apresentei aqui no canal para vocês. Ele se chama fita reforço. A gente vai incluir entre a alça e o tecido a fita reforço para que essa alça fique bem resistente. Todas as medidas desses materiais vocês encontram no plano de corte, é só baixar, tá bom? Vamos precisar de viés. Hoje a gente vai trabalhar com viés de gorgurão para os bolsinhos de plástico, e para o acabamento externo, nós vamos usar viés de algodão com poliéster. Vamos precisar de botão. Eu escolhi para essa peça botão Rita, vamos usar 3. Se você quiser que essa bolsa se encaixe na porta, você pode usar um ganchinho. Esse ganchinho é utilizado naquelas necessárias de viagem, para a pessoa enganchar ou no trinco da porta, ou na parte de cima, certo? Esse daqui pode ser usado também naquelas peças que vão ao banheiro. Vamos precisar de 4 faixinhas pra gente prender as necessárias no corpo e pra gente prender o ganchinho também. 2 zíperes, um para o estojo e um para necessaire. Para necessaire, eu cortei plástico translúcido. Para o estojo, eu cortei nylon dublado, uma vez, e a lona. Esse tecido aqui é algodão puro, tá? Bem mais resistente do que o tecido normal, como tricoline. A gente tá utilizando ele porque é uma bolsa que requer algo mais resistente. Se você for usar um tecido de algodão, você estrutura ele, tá bom? Cortei aqui 7 vezes a medida do bolsinho plástico. Tô utilizando o plástico translúcido. 7 zíperes também, na medida que tem aí no plano de corte, 7 costures. Cortei para o corpinho uma vez a lona e uma vez um sintético dublado. Ele já vem estruturado na espuminha. Existem várias opções de sintético que são assim. E todos os nossos parceiros estão aqui na descrição do vídeo. É só você olhar tudo que tem relacionado a essa aula e entrar em contato com eles utilizando os nossos cupons de desconto. Agora, a gente vai costurar essa lindeza. Olha, aqui a gente vai começar pelas faixinhas. A gente vai fazer uma bainha de meio centímetro de um lado, uma bainha de meio centímetro do outro. A gente vai dobrar assim e passar uma costurinha. A gente vai fazer isso para todas as 4 faixinhas. A costurinha é bem na pontinha, tá vendo? A gente finaliza aqui o retângulo. Eu repito isso para as outras 3. E vão ficar assim, as 4 faixinhas, de um lado totalmente acabada e do outro sem acabamento. Não tem problema, não se preocupe, tá bom? Vamos reservar agora.
Nós vamos agora trabalhar nas alças, tá bom? Pra gente deixar um custo-benefício bacana, eu tô utilizando alça de nylon, já queimei aqui a pontinha com o isqueiro e vou utilizar a fita reforço nessa parte daqui. Vou colocar 2 vezes a fita reforço. Coloquei uma aqui e a gente vai colocar outra aqui. Ela tem um lado adesivado e o outro lado não. São tramas que não deixam com que a estrutura onde ela toque, ela é muito utilizada para sapatos, sandálias. Ela não deixa com que essa estrutura, onde ela fique unida, perca a resistência, se deforme. Mesmo com peso, ela mantém a integridade da parte onde ela está unida. Por isso que eu uso muito para a alça, para que ela não perca essa resistência, é muito importante. Como vamos usar muitos esmaltes, você pode até usar uma fita reforço mais larga. Como eu não tenho, vou colocar 2 assim, tá bom? Para fazer a capinha dela, nós podemos cortar do tamanho que tem no plano de corte, dobrar e dobrar. Ou a gente pode fazer um detalhe assim. A gente pode cortar com 5 centímetros. Como essa daqui, ela tem 3 centímetros de largura, eu cortei uma faixinha com 5, dobro ao meio, trago as laterais para o meio, se encontrando, tá? Ela vai ficar assim, ó. A gente vem, encaixa aqui e a gente vai passar uma costurinha nas bordas, bem na pontinha, pra gente prender esse acabamento na alça. Se você quiser, aqui no meio, você ainda pode colocar uma fita dupla face, pra prender aqui e ficar bem legal. Eu não vou usar porque a minha acabou, mas geralmente eu uso, tá bom? Olha como que vai ficar. A gente vai preparar as 2 dessa forma. Se você não tiver fita reforço, você pode colar com fita dupla face, aqui a fita de gorgurão, esse viés, colocar aqui no meio o viés de gorgurão e depois fazer um acabamento com o tecido. Ele também ajuda a reforçar. Agora, nós vamos trabalhar aqui nesse estojinho, tá bom? Como é que a gente vai fazer? Nós vamos abrir aqui o zíper ele fica na parte menor. E nós vamos passar uma costurinha aqui, ó. Tecido, direito com direito. O zíper, ele vai ficar na ponta do tecido. Eu vou pegar aqui o forrinho, posicionar direito com direito e passar uma costurinha aqui. Vou repetir isso para o outro lado, tá? Direito com direito, passa uma costurinha. Agora, nós vamos desvirar. E passar um pespontinho aqui, ó, prendendo todo mundo, tecido principal, zíper e forro. Prontinho. A gente já pespontou, agora a gente vai colocar todo mundo pra cá, pra o lado direito, tá vendo, ó? Vou cobrir o lado direito. Vou vir com um clips, pode ser clipe de papel, clipe Wonder, blinder clips, pode ser alfinete. Vou deixar todo mundo aqui bem paralelo. E vou virar. Então, vou colocar por aqui o meu cursor. Vou cortar um pouquinho da cremaleira, que é esse carrinho do zíper. Ó, venho aqui com o meu cursor, encaixo,
Aqui também, ó. Pronto. Verifico se tá tudo certinho. Se aqui vai terminar todo mundo certinho. Estando ok, eu volto e repito esse mesmo procedimento. Tô observando que, pra mim, tá mostrando é o forrinho, o direito do forrinho. É isso que importa agora, tá? Vou deixar aqui o cursor no meio. Vou pegar uma das faixinhas, ó, e vou posicioná-la aqui, na direção da seta. A setinha do cursor tá pra cima, então, a minha faixinha vai ser posicionada aqui, tá bom? Eu vou já passar uma costurinha aqui, prendendo faixinha e zíper tudo junto. Tá todo mundo preso. Agora, a gente vai achar o meio, ó. Eu trago aqui, acho o meio, venho do outro lado, acho o meio também. Encaixo meio com meio. O meio aqui da minha marcação com a cremaleira do zíper, é o carrinho dele. E vou passar uma costurinha desse lado e desse. Vamos refilar o excesso. E repetir o processo aqui desse lado também. Prontinho. Agora, a gente vai passar uma costurinha com viés. Se você não tiver, você pode fazer um acabamento de zigue-zague aqui, tá bom? Vou pegar aqui o viés de gorgurão, cortar duas faixinhas maiores do que a minha peça. E vou fazer o seguinte, dobrar a pontinha, encaixo aqui. O próprio viés, ele já tem um vinco pra nos ajudar nessa dobra. Eu encaixo aqui, ó. Encaixo todo ele e no final eu também dobro pra fazer esse acabamento ficar bem legal. Agora é só passar uma costurinha novamente. Fiz desse lado, vou repetir o processo desse. Vai ficar assim. Agora, a gente vai desvirar. A gente vai abrir aqui o zíper e desvirar todo mundo. Depois que a gente desvirou todo mundo, a gente vem com a pontinha de um pincel ou uma agulha de crochê com uma pontinha que seja arredondada e empurra aqui as pontinhas, tá bom? Ó, já temos o estojinho pronto. Esse estojinho, a gente vai colocar aqui um botão pra prender na bolsa e vai reservar por enquanto. Olha, nós vamos agora trabalhar na nécessaire. Ela tá feita em plástico translúcido, mas você pode usar qualquer tipo de material que você tenha aí. O plástico translúcido, ele tem o lado direito e o lado interno, que é o avesso. O direito é o carrasquento, é o que faz o barulhinho. O avesso é o liso. O avesso é liso para que possa facilitar a limpeza, tá bom? Nós vamos encaixar aqui em cima o zíper, na parte menor, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Olhando aqui para a parte cortada do plástico translúcido, do lado menor, vou pegar um pedacinho de viés, tô usando de gorgurão, vou cortar. E vou passar uma costurinha aqui bem pertinho dessa dobra, tá bom? Passei aqui a costurinha, vou dobrar, vou encaixar aqui o zíper, como se fosse uma caminha, ó, um encaixe. E vou passar a costurinha aqui prendendo plástico, que tá embaixo, o viés e o zíper.
Olha só. Agora, a gente vai trazer o plástico pra cá, encontrar a lateral do zíper com o final dele e a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui, nos guiando por essa parte daqui, tá bom? Depois disso, eu desço, pulo essa parte aqui da cremaleira e passo uma costurinha de segurança no plástico. Olha só, agora a gente vai achar o meio aqui do zíper, tá? Vou marcar meio e vou trazer meio pra cá e meio pra cá. Ou seja, eu venho com essa parte do plástico e trago até a marcação e vinco. Marquei, venho com a parte do plástico que termina, venho até a marcação central e vinco. Pronto. O que foi que eu fiz? Eu dividi essa necessaire em 4. 1, 2, 3, 4. Pra que isso, Tuquinha? Pra que eu possa posicionar equilibradamente aqui as nossas faixinhas. Lembra das faixinhas que a gente fez no início? Pois é, então a gente vai centralizar aqui, ó, por essa daqui, a gente vem, encaixa essa daqui também. Lembrando que a gente tá encaixando a parte que tá sem o acabamento. E a gente vai passar uma costurinha. Vai ficar assim, tá estranho? Tá, mas não se preocupe que vai dar certo. Vou pegar aqui o meu cursor, vou encaixar aqui no zíper e deixar ele no meio, centralizadinho. Pronto. Agora, eu vou refilar essa parte e queimar. Prontinho, né? A gente vai agora colocar o acabamento com viés, o mesmo que a gente usou aqui. Olha só que facinho. Eu vou dobrar aqui a ponta, dobrar mais uma vez, e você pode substituir ele por qualquer outro que você tem aí. Vou encaixar aqui, venho até aqui a pontinha e vou mostrar como a gente vai fazer esse acabamento do cantinho mitrado. Ó, passamos a costurinha até aqui o zíper, a gente vem com o viés, encontra a pontinha do zíper aqui e a gente vai trazer metade dele pra baixo e metade dele pra frente. Pra baixo atrás, ó, e pra baixo na frente. Então, eles vão se encontrar e vai ficar um acabamento muito bonito. Aí, a gente continua daqui, ó, dando um retrocesso. E repete o mesmo processo aqui desse lado. Venho com a costura até o final, abro aqui, trago metade pra frente, metade pra trás e continuo. Vou dobrar aqui essa pontinha, ó, pra ficar um bom acabamento e finalizo a costura. Nessa parte aqui de cima, a gente vai trazer e a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, prendendo essa parte. Retrocesso no início e no final, deixa ela assim. Aqui a gente vai posicionar os botões para poder prender a necessaire na nossa bolsa. Então, já temos uma necessaire, o estojinho e as duas alças prontas. Você vai perceber que vai sobrar uma faixinha. Ela vai servir pra gente prender
o gancho. Então, a gente encaixa ela assim, abraça no gancho e já passa uma costurinha aqui bem perto para deixar bem unido, tá bom? Fica assim, ó. Essa parte aqui a gente prende na bolsa. Vamos reservar todo mundo pra gente trabalhar nos bolsinhos onde vão ficar os esmaltes. Agora, nós vamos pegar os bolsinhos, lembrando de deixar pra cima aquela parte que faz o barulhinho, que é a parte direita. E nós vamos costurar aqui o nosso viés. Também tô usando o de gorgurão. A gente vai encaixar aqui, desse lado em cima e embaixo. Vamos fazer 2 costuras, bem pertinho aqui do vinco, tá? Vai ser a nossa costurinha. E um deles, nós vamos deixar só em cima. Nos outros 6, nós vamos costurar em cima e embaixo, como a gente vai fazer agora. Vamos repetir esse processo nos 6 bolsinhos. Olha, passei aqui a costurinha em um deles, só desse lado ficou o viés. Nos outros 6, a gente costurou para que ele ficasse de um lado e do outro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, totalizamos 7 bolsinhos. Esse aqui a gente não vai colocar porque ele vai prender na própria bolsa. E nós vamos começar por ele. Nós vamos pegar os zippers, nós temos 7 zippers. E nós vamos começar por aqui, ó. A gente vai encaixar o zíper do mesmo jeitinho que a gente fez a necessaire. E a gente vai abraçá-lo, ó. A gente vai abraçar assim e vai passar uma costurinha aqui. Olha só, fica assim. Essa parte daqui, veja que legal e que fácil. A gente vai pegar o próximo, dobrar aqui na parte de baixo e a gente vai encaixar o zíper assim, ó. Então, a gente vai deixar aqui bem paralelo os bolsos e a gente vai passar uma costurinha aqui. E vamos repetir esse processo zíper após zíper, tá? Então, agora a gente vem, encaixa, deixa todo mundo aqui paralelo à parte do plástico e passa uma costurinha. Olha, depois que a gente faz isso, a gente pode colocar o cursor, mas eu vou deixar para colocar o cursor por último, tá bom? Então, esse aqui que ficou assim, a gente vem, pega mais um zíper e encaixa, passa essa costurinha. Encaixou, prendeu. Aí, segue o baile. Vem com esse, dobra, prende aqui e a gente vai repetindo esse processo até finalizar todos. Lembrando de deixar todo mundo aqui paralelo os bolsinhos. Olha como fica. Unindo todos os bolsinhos, 7 bolsos, 7 zippers. E nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 faixinhas com essa de cima, 13 faixinhas de viés. E a gente corta com 50 centímetros para ter uma sobra, tá? Os bolsinhos eu sempre corto com 1 ou 2 centímetros a mais aqui na lateral, pra gente ter essa sobra e tranquilidade para cortar. Depois que a gente já montou todo mundo, já colocou os cursores, deixou ele no meio, a gente vai agora colocar em cima da parte do forro, o forro que você escolher. Eu escolhi um forro que ele é um sintético acoplado. Existem vários tipos de sintéticos que são assim. E a gente vai posicionar aqui, ó, e vai prender, passando uma costurinha, todo mundo junto. Depois, a gente vai refilar todo o excesso de plástico que tiver, tá? A gente passa uma costurinha só nas laterais, uma costurinha de segurança. Depois que a gente passa a costurinha de segurança bem na pontinha, a gente refila o excesso do plástico, do zíper, queima todo mundo com isqueiro, não esquece, hein? Pra não desfiar. Agora, a gente vai deixar todo mundo aqui do lado da espuminha. Vem com uma cola spray
temporária. Passa um pouquinho. Agora, a gente pega o tecido, dobra ao meio e vem trazendo do meio para a ponta. Encaixa direitinho aqui, do meio para a ponta. E depois do meio para outra ponta. Feito isso, a gente vai passar uma costurinha de segurança prendendo esse tecido. E depois disso, a gente refila o excesso do tecido, eu corto ele também um pouquinho maior. O que é que a gente vai fazer? Ó, tá todo mundo aqui com o bolso inteiro. Ou seja, não tem nada prendendo. Se colocar um esmalte aqui, cai todo. A gente precisa prender bolso a bolso. O que é que a gente vai fazer? A gente vai considerar aqui, olha, não tem o primeiro zíper, então a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, prendendo esse bolso e separando ele desse. A gente vai passar várias costurinhas, olha, uma aqui, outra aqui, sempre no viés de cima do próximo zíper. Ou seja, temos um bolsinho que vai finalizar aqui, outro bolsinho que vai finalizar aqui, outro que vai finalizar aqui, 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 certo? Então, sempre a parte de cima do zíper, a gente vai passar uma costurinha. Você pode escolher se quer passar uma costurinha aqui exatamente em cima de onde já está, ou se você passa uma costurinha mais pra cima aqui, nesse viés, tá bom? O que a gente vai fazer agora é isso. Olha, nós já colocamos aqui o tecido, passamos uma costurinha de segurança e refilamos. Tá todo mundo unido. Agora, a gente vai passar uma costurinha quiltando todo mundo. Você pode unir o tecido agora, pra deixar ele quiltado já enquanto a gente costura aqui, ou depois, você pode colocar o tecidinho ou o sintético de sua preferência sem quiltar, também não tem problema. Eu vou quiltar e vou deixar todo mundo preso. Enquanto eu faço uma costurinha, prendendo aqui o bolso, eu já quilto a parte do tecido externo, interno e todo mundo junto, ok? Ó, a gente vai começar aqui por baixo. Eu vou passar uma costurinha nessa parte de cima. Ó, passamos a costurinha nessa parte de cima. Agora, a gente vem e repete todo esse processo para todas as partes de cima dos zíperes. Passamos a costurinha aqui, ele prendeu de um lado e prendeu aqui também. Então, o bolsinho de antes, ele tá preso e o bolsinho depois também. A gente já tem aqui, ó, os limites para poder colocar os esmaltes. E agora, a gente vai achar o meio, nessa parte de cima, onde o zíper tá solto, sem outro acabamento aqui, não tem outro bolsinho antes. A gente vai achar o meio e vai posicionar o nosso gancho. Centralizando, passa uma costurinha. Essa parte fica pronta. Vou reservar. E eu vou trabalhar agora nas alcinhas. Essas alcinhas, elas medem 64 por 3 centímetros. Eu cortei duas faixinhas de 64, ó. A gente vai cortar por 3, na pontinha a gente dobra 1 centímetro, traz pro meio e dobra. Você pode fechar, ela vai ficar assim, com aproximadamente 0,75. Aí, agora, a gente coloca pra dentro essas partes e finaliza a costura com a pontinha, com esse acabamento. Ó, todas as pontinhas vão ter o acabamento. Pronto. Fizemos as faixinhas, agora a gente vem, dobra ao meio. Essas partes acabadas, elas vão dar o nó. E essas partes que não tem o acabamento vão prender na peça, ok?
Então, a gente vai achar o meio, cortar. E vamos posicionar no nosso corpinho junto com a alça. Nós vamos prender aqui as faixinhas com a distância de 10 centímetros. De um lado, do outro, eu deixei a parte que tá costuradinha pra baixo. E aí, a gente coloca todo mundo para o outro lado, encaixa quina com quina e, de acordo com a marcação da parte de trás, a gente prende na frente. Deixei igualzinho, ó, quina com quina, puxa o de trás e aí a gente vem e posiciona o da frente e passa uma costurinha. Prendi e deixei igualzinho, ó, porque eles vão se encontrar depois quando for dar o laço, ok? Pronto. Feito isso, você pode fazer também com viés, sem usar o tecido. Se você quiser, pode trabalhar com o próprio viés, fazendo o acabamento na pontinha. Depois que a gente faz isso, a gente vem com a fita crepe e prende essas partes aqui do laço ao tecido. Deixei todo mundo presinho aqui. E lembra que a gente achou o meio da peça? Vou só marcar aqui. E a gente vai marcar 10 centímetros para um lado. Esse espaço da minha mão aqui, ele mede 10 centímetros. E 10 para o outro, pra gente poder posicionar a nossa alça. Então, a gente vem, encaixa aqui e passa uma costurinha. Por enquanto, eu só vou prender 10 para um lado, 10 para o outro. Depois, você vem com a fita métrica e verifica se aqui tá igual aqui, tá bom? Pra deixar bem certinho. Ó, venho agora do outro lado. Posiciono quina com quina, pego a minha alça e deixo igualzinha. Pode prender com clipe, com um alfinete. O que precisa é ficar igualzinha essa parte da alça. Eu venho aqui e prendo aqui essa parte na alça, na bolsa. Alças iguais, bem posicionadas. Agora, a gente passa uma costurinha de segurança para prender. Observe que o detalhe dela tá direito com direito do corpinho. Alcinhas prontas, chegou a hora do nosso acabamento. E eu vou utilizar o acabamento com esse viés. Você pode utilizar o próprio viés de gogurão para o acabamento, vai ficar lindo. Mas eu quero trabalhar com esse para ensinar de duas formas para vocês. Então, vamos lá. É o seguinte, vamos começar por aqui, ó. A gente vai abrir e vou passar uma costurinha pé de máquina. Lembrando que o pé de máquina de costura criativa é 0,5. Então, aqui, eu deixo essa parte sem costurar, uns 5 dedinhos e começo a costura, tá bom? O meu calcador, ele tá paralelo aqui à peça e ele vem costurando até aqui a ponta. Quando chegar aqui na ponta, ó, ele vai deixar a distância de 0,5, que é um pé de máquina, e ele vem pra quina. Ele vem, costura, e daqui ele se encontra aqui nessa quina. Percebam, ó. Deu a distância de um pezinho de máquina, a gente levanta o calcador, dobra todo mundo pra facilitar a costura, certo? Inclina, baixa o calcador e traz a costura pra cá. Então, ele vem retinho, pezinho de máquina e se encontra aqui na quina. Para fazermos um cantinho mitrado perfeito, a gente traz agora pra frente, quer dizer, pra cima, paralelo aqui, e aí a gente desce paralelo aqui e aqui. E continua essa costurinha. E vai fazendo isso nas 4 quinas.
Quando a gente chegar aqui, bem pertinho, a gente também vai deixar um espaço sem costurar. E vai deixar ultrapassando aqui 1 centímetro para poder cortar, tá bom? Deixei um pezinho de máquina, ó. Levanto o calcador, inclino e trago até a ponta. Inclinei, trago pra cima. A gente vai trazer pra baixo e deixar todo mundo paralelo e segue a costura. Se você quiser, pode usar esses guias imantado, encaixar aqui na sua máquina e passar a costurinha, porque ele limita, ele não vai deixar que nada ultrapasse. Então, a sua costurinha vai ficar mais reta. Finalizei a costura, deixei uns dedinhos sem costurar e ultrapassei 1 centímetro, porque a gente vai passar uma costurinha de meio. Eu vou trazer aqui todo mundo direito com direito, ó. Vou abrir o viés e vou passar uma costurinha de pé de máquina de 0,5. Quando eu somo 0,5 pra cá e 0 pra cá, eu perco esse 1 centímetro que eu deixei de sobra, ele vai ficar perfeito. Agora, a gente abre, tomba um para um lado e um para o outro, fecha aqui e finaliza essa costurinha. Certo? Olha que acabamento lindo fica. O pontinho aqui você usa 2 e 3 para fazer essa emenda, tá bom? Vai ficar bem legal. Vamos, então, trazer todo mundo para o outro lado, ajeitando as quinas. E do lugar onde a gente fez a emenda, uniu as partes, a gente dobra aqui e esconde essa costurinha. O nosso objetivo vai ser esconder a costurinha de baixo, para que a gente possa costurar desse lado e desse, todo mundo junto. Quando chegar na parte do laço, ó, a gente vai passar uma costurinha, dar um retrocesso. Vai trazer o laço pra fora e passar essa costurinha de novo. E continua. Quando chegar aqui na pontinha, a gente vai trazer todo mundo pra baixo, vai fazer uma inclinação assim. Aí, a gente amassa aqui o viés e encontra um com o outro, como se fosse uma moldurinha de quadro. Isso aqui é o cantinho mitrado. Aqui na alça, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Vem, dá um retrocesso e levanta a alça. E continua, tá? Quando a gente estiver costurando essa parte daqui, essa parte tem que ficar pra baixo.
fez isso na alça, a gente vai fazer o cantinho mitrado, do jeito que eu ensinei ali, em todo ele. Nessa parte aqui do lacinho, a gente faz a mesma coisa até finalizarmos. Ó, a gente pode vir aqui, dar um nozinho e um laço. E ele fica presinho. Ou, se você não quiser colocar o laço, você pode colocar botão ímã aqui na ponta, nas duas pontas, botão de pressão, tá? Vai ficar assim, essa parte do acabamento desse lado e desse aqui, olha que lindo. Agora, nós vamos trabalhar na parte dos botões. A gente vai pegar aqui e posicionar a nossa nécessaire e o nosso estojinho. Deixar bem equilibrado. Eu tô deixando aqui aproximadamente 3 centímetros de distância da borda para cada um deles. E a gente vai fazer um furinho aqui em cima. Vem com o lápis e marca, certo? Depois que a gente fez o furinho, a gente marca o de baixo, abre o bolsinho e fura. Percebam que eu tô furando aqui nessa parte do viés, pra ficar bem reforçado. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, na parte da nécessaire. Ó, vou dar uma distância de 3 centímetros da lateral. Venho aqui e faço o furo. Aqui. Faço igualzinho do outro lado, ó. Depois que a gente faz os furinhos, a gente vem com o lápis e marca. Pronto. Com essas marcações, a gente abre o furinho aqui para poder colocar os botões. Vamos pegar os botões, eu vou usar o pretinho. Os botões de pressão, ele tem 3 partes. Uma parte é a capinha com o espeto, assim. Eu vou pegar uma capinha para cada parte que vai ter botão. Então, olha, aqui vai ter um botão, uma capinha. Aqui vai ter outro, uma capinha. Aqui vai ter outro, uma capinha, certo? Aí, agora eu vou pegar mais uma capinha para os outros botões que vão ficar presinhos. Então, vamos ter 6 capinhas com o espeto, que vão ficar aqui, ó. Essas capinhas a gente coloca na parte de dentro pra fora, e na parte de fora pra dentro. Coloco o espetinho pra cima, pra ele poder prender, certo? Pronto. Agora, a gente vai selecionar as outras partes. Depois que a gente já selecionou as capinhas, vamos pegar 3 botões do diâmetro maior e 3 do diâmetro menor, para eles poderem se encaixar, ok? Então, vamos ter 3 pares de botões, 3 maiores e 3 menores. Eu vou no balancinho, vou pressionar aqui e vou prender os maiores no bolso plástico. Vou encaixar aqui os maiores no bolso plástico e os menores aqui, ó, de fora pra dentro, eu encaixo e no balancinho eu faço a pressão, ok? Venho aqui a mesma coisa, ó, coloco a capinha de fora pra dentro, pego o botão menor e a gente vai fazer a pressão. Pra que isso aqui fique preso na nécessaire e no estojinho, mesma coisa no estojinho, ó. A gente vem, coloca o espetinho e faz a pressão para prender. Essa parte daqui tem que ficar encaixadinha aqui. Depois que a gente foi ao balancinho e pressionou, se você tiver aquele alicate também funciona, ó. É só apertar e testar, certo? Faz isso umas 5 vezes antes de entregar para cliente. Se ele soltar, você vai de novo, pressiona, regula direitinho o balancinho pra dar certo, tá bom?
Então, nós já temos aqui a nécessaire, o estojinho. Agora, a gente pode, se quiser, antes de colocar os esmaltes ou antes de colocar qualquer coisa, fazer a personalização. A gente pode personalizar a bolsa para o cliente. E olha só como ela fica. Depois que ela tá prontinha, a gente pode vir e fazer um aplique como esse. Eu te convido a assistir a aula do aplique. Assim que a gente acabar essa aula, vai lá na aula do aplique. Vou deixar aqui o link para você poder ir assistir e aprender. Esse é o aplique 3D. Nós vamos aprender como colocar depois que a bolsa tá pronta. É uma forma de você ter pronta entrega e personalizar assim que a cliente pede, tá bom? Um beijo. Te espero. Minhas redes sociais é tudo Tu Que Ensina. Você me encontra no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook. Tem a lista VIP aqui na descrição. É só clicar em enviar VIP para estar mais pertinho de mim. Tudo você pode me encontrar e vai ser uma honra e um prazer poder te achar. Se você quiser, seja muito bem-vinda. Esse cantinho é nosso. Eu te espero.